Muito bem, queridos, eu quero cumprimentar a todos com um cordial boa noite. Quero convidar você a mais uma devocional, né? Em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, a parábola do bom samaritano. Já é uma passagem bem conhecida de muitos, mas nós vamos olhar hoje com olhos mais amplos, com uma nova roupagem. De repente, Deus vai nos mostrar pontos que ainda não tínhamos vistos, né? Porque a palavra do Eterno ela é assim, amados. Você lê um versículo hoje, e se você ler durante o mês inteiro esse versículo, o Espírito Santo derrama a obra de iluminação sobre a tua vida, e você todos os dias vai ter uma interpretação diferente. Porque o Senhor ele é fiel, a palavra é dele, né? Então nós vamos aqui absorver algumas lições dessa passagem bem conhecida, o bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Logo no finalzinho, eu vou compartilhar com os amados uma experiência que eu tive alguns anos atrás, numa instituição de ajuda a pessoas lá no interior de São Paulo, região oeste do interior de São Paulo, chamado Bom Samaritano, Casa Bom Samaritano, né? Então, abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, tá bom? O texto nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? E como você interpreta? A isso respondeu o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Versículo 28 diz assim: Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando o homem semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que descia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seus próprios animais. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Amém, queridos? Muito bem. Nós temos aqui algumas mensagens que nós podemos trazer para nossas vidas hoje, amados. Algumas lições e levarmos nessa caminhada enquanto vivermos. Lições muito preciosas, né? A primeira lição que nós podemos tirar de um texto como esse, querido, é o seguinte: fala de 3 tipos de pessoas. 3 pessoas, 4 pessoas com a pessoa que foi assaltada, né? Primeiro nós temos aqui um sumo sacerdote. Quem era essa pessoa? O que ele fazia? Qual era o seu ofício? O que ele representava? O sumo sacerdote, amados, ele representava a autoridade, uma das autoridades, né, da lei. Aqui no caso a autoridade máxima. O seu trabalho consistia em observar tanto a lei quanto alguns rituais que a lei prescrevia. E um desses rituais e uma dessas coisas que a lei proibia era que o sumo sacerdote ele não poderia tocar em cadáver.
ele não poderia se aproximar sequer de um cadáver, né? Porém, nesse momento, o texto nos diz que ele vai descendo, Jesus faz essa comparação, o sumo sacerdote vai descendo e vê, ele enxerga uma pessoa caída, uma pessoa que foi vítima de salteadores, ferida. E o ferimento era tanto, o texto nos diz o seguinte, que o homem estava quase semi-morto, né? Nos dando a entender que ele foi agredido de forma severa, né? E o sumo sacerdote vê aquilo e passa de largo. Nós podemos observar o seguinte, queridos, que uma pessoa, o fato de um ser humano conhecer as Escrituras, porque falar de um sacerdote é falar de um conhecedor, de um mestre da lei, alguém que conhecia toda a lei de Moisés e procurava viver à risca muitos dos costumes, né, preceitos que eram colocados para ele. Nesse momento, esse homem ignora, ele supervaloriza, ele superdimensiona algumas coisas que não poderiam ser consideradas de maneira alguma prioridade em vista à pessoa humana, a uma alma que estava ali precisando de apoio, precisando de ajuda. Esse homem passa de largo. Esse homem, amados, ele ignora, ele despreza nesse momento, o sumo sacerdote, o coração do cristianismo, que é o amor. Sem o amor, querido, nada. A lei, ela não funciona. Os rituais, eles se desmancham, nada tem validade. Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, todos os rituais apontavam para o Novo, para a pessoa de Cristo, o Messias que haveria de vir. E a mensagem central do cristianismo é o amor. O que Jesus deixa aqui como mensagem central é o amor. Se a pessoa não ama, nada tem valor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos bem esse texto sobre o amor é dom supremo, né? Tudo, nada do que você faça, ainda que você dê a tua própria alma, a tua própria carne para ser queimada, né, em favor de muitos, se você não tiver amor, nada, não adianta. E esse homem estava revestido de uma capa de religiosidade que não lhe permitia enxergar a verdadeira essência, aquilo que realmente é prioridade para Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Semelhantemente vem um levita, que o levita e os sacerdotes, eles trabalhavam no mesmo ambiente, né? Podemos dizer assim, prestavam serviço a um Deus de amor no mesmo ambiente. Porém, não puderam exercer esse amor por uma pessoa que estava ali, precisando. A gente vê isso, é muito comum nos dias atuais. As Escrituras dizem que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantos sumos sacerdotes desses nós não vemos hoje? Quantos levitas desses nós não vemos hoje? Sabem, conhecem a necessidade de muitos, mas não têm coragem. Não se dispõem a fazer mais do que um tapinha no ombro e dizer, olha, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar. Nós temos uma palavra, amados, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso peca, pecado de omissão. Pecado de omissão. E quantos, queridos, não têm pecado dessa forma diante de Deus, com pecado de omissão, porque sabem que deve fazer algo, sabem que deve fazer além de um tapinha no ombro, vou orar por você, e muitas vezes se omitem a isso. E o texto também nos diz que veio um bom samaritano. Quem eram os samaritanos? Né? Creio que muitos sabem que os samaritanos eles não eram vistos com bons olhos pelo povo de Israel. Eles eram tidos como inimigos, né, da nação israelita. Porque era uma miscigenação de vários povos, a mistura de vários povos. E eles eram considerados impuros por Israel.
E Deus na sua... Ele é muito perfeito na forma de trabalhar, né? É exatamente um bom samaritano que desce naquele caminho. Alguém a qual Israel não poderia esperar apoio. Um cidadão israelense não podia. Era incutido na mente, na época, era incutido na mente de um israelita, de um judeu, que ele não poderia esperar nada de um samaritano. Porque eram tidos como uma raça misturada. E, consequentemente, impuros, né? E Deus usa a pessoa do bom samaritano para se aproximar do homem ferido, quase morto. O fato do homem aplicar óleo e vinho, que fazem uma tipologia à pessoa do Espírito Santo, mostra que aquele homem deu aquilo que ele tinha. Aquele sumo sacerdote, aquele levita, apesar de oficiarem na casa do Senhor, não tinha o que realmente importa, vinho e azeite, que representa a pessoa do Espírito Santo. E quantos líderes hoje, amado, não estão nessa situação? Tem uma capa, tem um título, mas não tem um conteúdo. A essência, não tem essência de liderança. Não tem amor dentro de si próprio, pela pessoa do próximo. O texto diz que esse homem usa dois materiais, o vinho e o azeite. O vinho, no caso aqui, como um esterilizante, né? E o azeite, existiam vários tipos de azeite. Tinha um azeite para fins de alimentícios, né? Que se usava na culinária. Tinha um outro tipo de azeite que gerava luz. Era uma espécie de óleo próprio para acender os candeeiros, né? Os cartiçais, gerar luz no ambiente, claridade. Existia uma espécie de óleo de azeite que era própria para ferimentos, se passava em alguns ferimentos, e isso gerava, apressava, acelerava o processo de cicatrização, de cura do ferimento. Nesse momento, o bom samaritano tira o vinho e tira o azeite, que representam a pessoa do Espírito Santo. Ele deu aquilo que ele tinha. Minha mãe sempre dizia isso quando eu era pequenininho, eu ouvia isso da minha mãe. Meu filho, cada um dá o que tem. Se você tem rosas, você vai dar rosas. Se você tem espinho, você vai dar espinho. Aquele homem deu aquilo que ele tinha, o seu melhor. Ele deu o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, queridos. Quantos estão hoje com suas vasilhas vazias? Quantos não têm azeite para dar? Quantos não têm vinho para dar? A pessoa o seu próximo não é influenciado, não é infectado com o Espírito Santo, porque a pessoa não tem o Espírito Santo para dar, é vazia, é um sepulcro caiado. Por dentro tudo sujo. Vive uma capa religiosa. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você já deve ser conhecido alguém nessas condições. Aí reside o perigo, querido. Aí reside o perigo de você se acostumar, se psicoadaptar a um título. Isso é perigoso. A cargos. Porque o verdadeiro cristão, ele nem usa isso. Cargos, ele tem encargo. Cargos não. Então nós podemos observar. Cada um dá o que tem. Aquele homem depois, o texto diz que ele levou o bom samaritano a uma hospedaria. E ele pagou 2 denários. 2 denários aqui, um denário era o equivalente à jornada do trabalho de um dia. Aquele homem pagou, né, 2 denários e disse, olha, se ele passar, consumir mais, quando eu voltar eu vou restituir vocês. Aquele homem fez muito mais, né, do que o sumo sacerdote e o levita. Ele tirou do seu bolso. Meu amigo, hoje em dia, você quer ver quem é amigo, mexe no bolso. Eu já passei por situações, irmão, que eu estava do lado, o cara era meu amigo, caminhava na fé comigo, e era líder dentro do mesmo ministério que eu. E era aquela coisa toda, aquela espiritualidade toda, mas era uma pessoa avarenta.
não tinha, sabia que a pessoa estava passando por necessidade, mas costumava dar um tapinha no ombro e dizer, vou orar por você e Deus vai abrir a porta. Ele não queria se deixar usar por Deus. Tinha muitas vezes sobrando, mas não tinha coragem porque era avarento, apegado ao dinheiro, de meter a mão no bolso, de você semear isso aqui na tua vida, ô cidadão. Vi muito isso acontecer, vejo isso acontecer. Pessoas apegadas, sabe? Tem muitas vezes Deus coloca no caminho e dá a oportunidade da pessoa mostrar, fazer diferente. Vai lá, não, é só quer receber, é só ver nós. Nosso reino nada, né? Existe isso hoje em muitos lugares, é uma febre, é uma ganância tão grande de ter, de possuir. Em vários, eu conheço muitos líderes assim, eu conheço homens sérios, que sabem que não são dono das reservas que entram, da receita da igreja. Ele como líder, ele tem direito ao seu salário. E outras partes é administrada em obras sociais. Exatamente por isso hoje as instituições eclesiásticas não pagam imposto de renda. Porque a igreja ela tem, a maioria das igrejas, né, pelo menos até um tempo era assim, no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, nos dá hoje um dado de que tem diminuído as igrejas com atividades sociais por aí. Hoje, eu creio que você já viu uma febre de brechó em tudo que é canto, meu irmão. Essas roupas que eram dadas para ir assim, para a comunidade ribeirinha, no caso aqui, as pessoas mais humildes, mais pobres, né? Não chega mais, é uma febre de brechó, né? Vamos levantar o muro da igreja, vamos levantar tal coisa. É difícil hoje ver trabalhos sociais em alguns lugares. Existem ainda, tá, irmãos? Existem. Mas a maioria, hoje em dia, é aquela centralização no templo, centralização no ministério, é o nosso ministério, semeio no ministério, é aqui, você vai semear. Não se vê, pelo menos já faz muito tempo que não se vê isso. Eu não vejo isso há muito tempo. Vamos se reunir aqui, vamos fazer uma cesta básica e levar lá no orfanato, né? Vamos levar lá na casa dos idosos lá. Não, tem que ser dentro do ministério. E placa denominacional Deus não criou. Jesus não criou, ele não deixou isso. O nome evangélico não aparece nas escrituras. Lá em Antioquia, os cristãos não foram chamados evangélicos pela primeira vez, eles foram chamados cristãos pela primeira vez. E o que significa ser cristão? Cristianismo, seguir a vida de Cristo, ou seja, andar como Cristo andou. Ah, mas evangélico é aqueles que seguem o evangelho, mas nem muitos seguem o evangelho, né? Não são todos que seguem o evangelho. Hoje em dia esse nome evangélico virou um negócio muito batido, né? Símbolo de escárnio por aí, por tantos escândalos que evangélico, gospel, cristianismo, vamos falar de cristianismo. Cristianismo é isso, querido. O que é a religião verdadeira que a Bíblia fala? É aquele que visita o órfão, a viúva, né? Nas suas necessidades, que visita os encarcerados. É uma verdade, irmão, e às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Eu me exponho, sabe por quê? Porque eu falo aquilo que tem que ser falado. E muitas pessoas não gostam de gente assim. Você passa a incomodar quando você diz, é isso, né? Então, querido, que você que tiver contato com essa mensagem, você possa... Isso não saiu de moda. Não deixa esse amor esfriar. Não seja um desses que a Bíblia diz assim, olha, o amor de muitos se esfriará. Não precisa ser você. Aquilo que vier às tuas mãos para você fazer, faze com todas as tuas forças, querido. Porque o lugar para onde tu não vai precisar fazer isso. Ou no céu, ou nas regiões inferiores da terra, não precisa disso. Aqui é o momento, Deus quer te usar aqui. Deus pode colocar algumas pessoas feridas no teu caminho. Talvez não feridas por salteadores, mas feridas na alma. E Deus quer te usar. Derrame vinho e azeite sobre a vida dessas pessoas. Deixa o Espírito Santo te usar, sempre dando uma palavra de consolo. E quando for necessário fazer mais e dar mais que uma palavra de consolo, deixe Deus te usar. Semeie em vidas que verdadeiramente precisam. Hoje se fala muito de semear na vida do sacerdote. E se fala pouco, não é pecado, mas se fala pouco em se semear na vida do órfão e da viúva, do encarcerado. Isso não saiu de moda.
Isso é bíblico, está escrito aqui. Cabe a nós entendermos que isso não saiu de nós. Uma mensagem simples, mas se você quiser deixar, o Espírito Santo vai renovar. O Espírito Santo vai fazer essa mensagem ser algo inovador na tua vida. Coisas simples, querido, que muitas vezes são ignoradas. O desejo do meu coração é que você possa ser canal de Deus na vida de muitas pessoas. Que você possa deixar o Eterno te usar na vida de tantos quantos estão precisando. Essa é a minha palavra para você hoje, é o desejo do meu coração para você. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Cristo. Amém? Eu gostaria agora de comentar algo, uma experiência. Nós já terminamos aqui a devocional. Nós temos algumas pessoas aqui, a gente faz uma reunião aqui uma vez por semana, e nós temos algumas pessoas que eu falei, olha, eu quero comentar no término do estudo, da devocional, eu quero falar sobre a Casa Bom Samaritano, Manolo Garcia. Queridos, em 2003, acredito que em 2003 ou 2002, eu não estou bem certo, eu tive um contato na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, região oeste do interior de São Paulo, com uma pessoa, né, uma pessoa muito querida, e a gente se reencontrou algum tempo atrás, Maria Assunta Curti, né? E as Marias da minha vida, o nome da minha mãe é Maria Torres do Amaral. E eu conheci a Maria Assunta Curti. E eu conversando com a Assunta há uns dias atrás, há uns dias atrás, ela disse, olha, filho, manda uma mensagem para os irmãos que estão na casa lá, para as pessoas. E eu queria já, junto com essa devocional, eu acho que agora é o momento certo de dar uma palavra às pessoas que estão lá na Casa de Apoio Manolo Garcia. A Casa de Apoio, queridos, Manolo Garcia, Bom Samaritano, o nome da instituição é Casa de Apoio Bom Samaritano Manolo Garcia. Ela é uma instituição que ajuda, lá não é um centro de recuperação, lá é um lugar, apesar de recuperar vidas, tá? Mas ela não é um centro que trabalha especificamente com pessoas com problemas de álcool e drogas, ela recebe pessoas de todo tipo, viajantes, pessoas que em determinado momento estão passando por alguma dificuldade, pessoas que vêm de outras cidades e chegam em Araçatuba e não têm como pagar uma hospedagem, elas são recebidas na instituição. E em 2003, eu tive a oportunidade de conhecer a Assunta. Eu fui para o estado de São Paulo fazer um curso de teologia. Eu queria muito fazer um curso de teologia por lá, porque até então aqui em Manaus, a Faculdade Boas Novas, em 2002, ela ainda não tinha, se eu não me engano, um curso de teologia. Já tinha começado. Nós tínhamos o Ibadã aqui no Amazonas, nós tínhamos algumas instituições. Eu já tinha feito o ITEPRAM, Instituto Teológico Presbiteriano do Amazonas. Mas eu queria algo mais. E aí eu tive contato, fui fazer fui estudar para lá, e acabou que na cidade onde eu estava houve um problema, eu machuquei os olhos, né, machuquei a vista, eu precisava ir em Araçatuba, lá tive contato com a Maria Assunta Curti, e ela me recebeu, eu estava no hotel, ela foi no hotel, pegou minhas coisas, levou para lá, olha, eu disse, olha, eu não tenho condições de ficar no hotel há muito tempo, e eu preciso, né, fazer um tratamento aqui. E ela foi lá no hotel, era bem no centro, na praça central da cidade de Araçatuba, ela pegou minhas malas, estava tudo pago lá, tudo direitinho, ela pegou minhas coisas e levou para essa instituição. Olha, você fica aqui, é o que nós temos para te oferecer, né? E eu fiquei bem, logo depois sarou o olho, eu fiquei bem, e eu disse, eu quero ajudar um pouco, eu quero aprender um pouco com vocês. E fiquei ali, Deus tratou muito minha vida naquele lugar. Eu quero falar rapidão aqui. Eu conheci um rapaz. Minhas filmagens é sempre assim, amado. É tudo sempre muito informal. Eu não lembro o nome dele, se era Tião. Ele ficava na praça central de Araçatuba, porque tem aquelas pedrinhas. Toda a praça é feita com pedrinhas, né? E ele ficava pegando as pedrinhas e colocando no lugar. Algumas saíam e ele ficava batendo com um pauzinho para ajeitar ali a praça, era algo muito lindo. E a Assunta pegou esse camarada e levou para a instituição.
E lá eu passei logo a ajudar algumas pessoas e eu conheci o Tião, eu acho que era o Tião. O Tião era um negão, rapaz, só que ele ficava numa cadeira de rodas. E eu ali ajudava, fazia a papinha do negão, dava na boquinha dele. O negão era uma pessoa que não tinha condições de se cuidar. E eu dava banho, lavava, colocava fraldão, ele e o Otiniel. E aquela experiência ali foi algo muito marcante na minha vida, porque Deus me quebrou, Deus me esmiuçou ali. Eu vi aquelas pessoas, eles olhavam para mim com um olhar de... pessoas que tinham idade de ser meu pai, olhavam para mim como um pai. Né? Foi algo muito lindo, uma experiência maravilhosa. Logo depois eu fui trabalhar com a Assunta, eu fui ajudar a Assunta num programa de rádio. Por sinal, um programa muito... respeitado, um programa muito querido na cidade, né? Vida Nova, era um nome assim. E nós tínhamos uma audiência muito boa, as pessoas, e era um programa interdenominacional. A IEQ, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é bem forte na cidade de Araçatuba. Então eram muitas pessoas, a Ágape, nós tínhamos a Igreja Batista, que parece que era a maior igreja da cidade, outros ministérios, a comunidade evangélica de Araçatuba, o pessoal ligava, o pessoal participava, né? E eu me lembro que a gente fez um trabalho ali, muito bonito, estive ali com ela um tempo. Logo depois a Assunta pediu para mim, eu estou resumindo aqui, compactando, a Assunta pediu para mim trabalhar com um camarada, com quem eu desenvolvi uma amizade muito grande, foi o vereador Gilberto Mantovani. Né? Olha, esse aqui é meu amigo, ele vai te dar uma força. E eu fiquei lá na Câmara dos Vereadores com ele um tempo, dando apoio. Nós criamos um vínculo de amizade muito legal. Então, quem é de Araçatuba sabe que a Assunta era bem badalada, e ainda é, né? Lá, então, e convidavam a Assunta para um jantar beneficente, para um almoço, para dar uma palavra em tal canto. E a gente sempre estava junto. E então, foi logo quando a mãe dela, né, ela pediu olha, eu preciso de uma pessoa para ficar um tempo aqui comigo. Eu fui, tive uma experiência linda, maravilhosa lá com a dona, se eu não me engano é Luísa, né? A avó Luísa, fiquei lá um tempão com ela. E para onde ela ia, eu ia, né? Eu quero ir pro shopping, aprendi a tomar café de chantilly com ela, né? E nós íamos ali pro Shopping Miller, porque eu era o motorista dela, né? Era um neto motorista, tomava conta dela. Então, nós tivemos assim momentos maravilhosos de amizade. Eu lembro que era a Copa. Eu tô colocando pra fora aqui, tá, gente? Vocês me permitem. Ela pediu pra me gravar algo, então eu tô sendo muito espontâneo. Era a Copa do Mundo do Japão e Coreia, 2002, né? Isso, 2002. E a Copa foi de madrugada. Então eu ficava ali pra dona Luísa ela não reclamar, eu ficava ali, sabe, torcendo ali pro Brasil, mas eu ficava quietinho. Aí teve um dia que, eu acho que em 2 situações que ela saiu do quarto e ela veio assistir a Copa comigo. Né? Então, aí ela bateu assim no meu ombro e disse, pode ficar à vontade, que hoje eu tô aqui, vou assistir contigo. Né? Então foram momentos maravilhosos. Né? Foram momentos maravilhosos. Eu quero deixar uma palavra agora, irmão, aos alunos, às pessoas que estão ali, os internos, né? E depois finalizar novamente com a palavra para a Assunta e os amigos da Assunta, todas aquelas pessoas que apoiam a Casa Bom Samaritano. Amados, em determinado momento da vida nós desequilibramos. Essa palavra é para todos aqueles que estão nesse momento lá dentro da Casa Bom Samaritano Manolo Garcia. A Assunta disse que ia pegar essa filmagem e ela ia compartilhar no Face dela. Então eu quero dizer o seguinte, todos vocês que estão hoje dentro, estão tendo a experiência de estar dentro da Casa de Apoio Bom Samaritano. Eu quero dizer para vocês que vocês são privilegiados do Senhor. Existem 2 tipos de vontade de Deus, a vontade absoluta e a vontade permissiva. Eu creio que em dado momento da vida de vocês, algo deu errado ou algo não saiu exatamente como vocês tinham projetado. E alguns se enveredaram pelo caminho da bebida, outros se enveredaram pelo caminho das drogas, outros perderam famílias, talvez. E outros estejam passando acometidos por uma enfermidade, precisam de alguém para ajudar, para trabalhar.
ajudar ali, né, dar uma força, um apoio, até sarar. E Deus colocou no teu caminho essa casa, Deus colocou no teu caminho essa instituição, essa mulher. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Nós somos frutos de nossas escolhas. Muitas vezes colhemos aquilo que plantamos. E a sementeira, o plantio, ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E nós precisamos ter cuidado com a semente que semeamos. Mas eu quero dizer também que Deus, ele é misericordioso. E se em dado momento da vida você errou o alvo, você pecou, pecar significa errar o alvo, você errou o alvo, você saiu dos objetivos, do caminho que Deus tinha traçado para você, não é tarde para voltar atrás, reconhecer como filho pródigo. A primeira coisa, reconhecer, vou dizer, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Reconheça que você errou. E não basta só reconhecer, é preciso ter uma atitude. E o filho pródigo dizia assim, olha, sei o que vou fazer. Irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra ti. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa tomar uma atitude de ir ter com o Pai, o Eterno. E você precisa confessar o seu pecado. Pequei diante dos céus, perante ti. E se humilhe, não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me novamente. Uma oração dessa, um coração assim, Deus não resiste, amados. Não esteja aí fazendo um piquenique. Não esteja aí tirando férias. Saiba que você está aí com um objetivo. Queira mudança de vida. É importante desejar mudança de vida. Porque senão vem um outro dia, e mais um dia, e termina a semana, termina o mês, termina um ano, uma década, e nada muda. Quando você não muda, nada ao teu redor muda. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem um objetivo, um plano grandioso. Querido Deus, nunca tem, é muito comum você ouvir isso, amado. Você que está aí na casa Manolo Garcia, bom samaritano, é muito comum você ouvir isso. Deus tem coisas grandes para você. Deus não tem nada pequeno para ninguém que ele tira da lama. Mas é verdade que existem algumas pessoas que Deus tem coisas bombásticas. Então eu quero dizer para você que Deus tem algo maravilhoso, bombástico para você. Deus quer te usar como instrumento poderoso nas mãos dele. Mas você precisa se render a esse Deus. Amém? Eu quero dizer para você, agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo, em vista de milhões que não têm a oportunidade dentro do Brasil que você está tendo agora. Agradeça a Deus por essa instituição, agradeça a Deus pela vida dessa mulher. E eu creio que Deus vai te abençoar. Quem está falando para você aqui, querido, é um ex-dependente químico. Alguém que tem hoje propriedade para te dizer que existe esperança para o ferido. Né? 25 internações em centro de recuperação. Você sabe o que é isso? 25, eu vou repetir, 25 internações em centros de recuperação. Até entender que o centro de recuperação em si, ele não muda ninguém. Ele ajuda você a sair daquela geografia, daquela atmosfera de contato com pessoas que não somam, que não agregam em nada, mas que vão te levar para as drogas novamente, vão te levar para a bebida novamente, a fazer coisas erradas. Mas em determinado momento eu disse assim, Deus, eu não quero mais isso, eu não quero passar minha vida toda entrando em centro de recuperação. Eu já ensinava as pessoas. Os psicólogos vinham e aprendiam e diziam, você não tem nada o que fazer aqui. Você precisa criar vergonha na cara. E eu ouvia, aceitava aqui, porque era verdade. E chegou um momento que eu disse, Deus, chega. Chega. É o momento do confronto, irmão. É o momento que Deus choca você e diz assim, olha, meu irmão, ou vai ou vai. Você precisa aceitar. Você não pode peitar Deus. Eu não pude peitar Deus. E eu tive que me render ao Todo-Poderoso. Nesse momento eu peço a você, se renda, querido. Hoje eu tenho uma família que é um sucesso no céu e na terra. Eu não sei, a ideia de muitos... muitos têm uma ideia totalmente errada do que é sucesso. Eles tiram como base o sucesso terreno. Né? Nós não somos pessoas milionárias, mas nós temos uma vida abençoada por Deus. Nós somos respeitados aonde vamos. A nossa família, ela chama atenção de forma muito natural, não precisa forçar a barra. Deus nos honra aonde nós vamos.
Eu estou falando isso aqui para estimular você, tá bom, queridos? É para estimular você. Saber que se Deus fez comigo o que foi no nível tão profundo, Ele vai fazer com você sem dúvida. Pessoas hoje param na frente de nossa casa. Pessoas que, tanto lá da favela, quanto dos condomínios fechados de Manaus, disse: é você aqui que mora, antes eu ouvi falar de você. Eu preciso de ajuda, o meu filho está com um problema, eu não sei mais o que fazer. Por favor, nós precisamos de direção, nós precisamos de orientação. A coisa mais maravilhosa do mundo é você se sentir útil na vida dessas pessoas, querido. Deus quer fazer o dobro com você. Deus quer fazer mais com você. Querido, ainda existe algo para ser vivido por você nessa terra. O Senhor te ama e Ele quer te usar. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de terminar, dar uma palavra aqui, Assunta. Né? Eu quero dizer para você, Assunta, que eu te amo. Eu te amo verdadeiramente como minha irmã em Cristo. Eu te amo como uma pessoa. Por algumas pessoas eu sempre falo isso para algumas pessoas especiais, eu não falo isso para todo mundo. Pessoas que eu vejo que têm caráter de Cristo, verdadeiramente. Amados, é muito importante a gente saber a quem se faz um elogio, porque muitos não sabem lidar com elogio. E eu tenho certeza que essa pessoa, Maria Assunta Curti, vai saber administrar muito bem isso. Sempre procurando fazer o melhor. Assunta, por algumas pessoas a gente desenvolve respeito, por outras a gente desenvolve respeito e admiração. Você é uma pessoa, querida, que arrebata a admiração das outras. Eu hoje tenho uma família, hoje eu tenho pessoas que me respeitam, que me admiram, pastores que hoje, pessoas que têm idade de ser meus pais, né? Dizem: me ajuda aqui, Vandes, eu preciso que tu me ajude no meu TCC. Eu preciso que você prepare para mim um congresso de missões, de liderança na igreja. A gente se sente honrado com isso, né? E eu ouço sempre isso: olha, eu tenho admiração por você. Mas hoje eu quero dizer isso para você, Assunto. Eu tenho admiração por você. Amados, logo que eu conheci a Assunta, ninguém levava muita fé. Era a Assunta e a Marli que estavam. A Marli era um dos apoios da Assunta na casa. E como era uma mulher, algumas pessoas não acreditavam que era um trabalho sério, né? Sério no sentido assim, acreditavam que não tinha uma competência, alguém capacitado para estar ali. E sempre eu pude ver na Maria Assunta uma guerreira, uma mulher. Uma determinada vez nós chegamos lá, tinha quebrado uma bomba, outra coisa, tinha um galho, a casa tinha, um telhado tinha caído. E eu me lembro da primeira atitude dessa líder. Ela reuniu todo mundo e disse: ei, já tem mais problema? Tem mais problema para me ouvir? Vem cá, vamos fazer uma roda aqui, todo mundo. Vamos dar as mãos. E ela disse-me assim: Vanderson, faça uma oração. E nós demos a mão, tinha o Roberto que estava lá na frente ajudando, né, o Fábio, o Fabão, e nós fizemos uma oração naquele momento e pedimos: Deus nos capacita, nos ajuda. Uma atitude muito linda. O verdadeiro líder, ele sabe como trazer soluções aos problemas, né? E hoje, pelo que eu vi, a casa cresceu, a instituição cresceu, tem o reconhecimento, já está consolidada na cidade. É a coroa da cidade de Araçatuba, é algo precioso. A cidade de Araçatuba, você, araçatubense, que chegar a ter contato com essa mensagem, parabéns, queridos. A Assunta não me pediu para falar nada disso, ela não sabe que eu iria falar isso. Ela não me pediu, ela me pediu para me dar uma palavrinha para os irmãos. Mas eu faço questão porque eu me sinto compelido, né? Pela gratificação, grato que sou por Deus pela vida dessa mulher, sabe? Por tudo que ela fez por mim. Parabéns, araçatubenses, por essa pessoa tão maravilhosa, uma verdadeira bom samaritano. O texto fala no masculino, mas eu quero transferir para o feminino. Usa a expressão no masculino, né? Uma pessoa que consegue enxergar as outras pessoas com os olhos de Deus. A Assunta não vê alguém fedorento, ela não vê alguém sujo, podre, feio, sem um dente. Ela vê almas, como Deus vê. É dessa forma que Deus vê pessoas. Ele vê almas. Ele não vê alguém com um anelzão no dedo sendo mais precioso do que o que não tem nem um chinelo, ou que tem um chinelo trocado. Ele não vê. E essa visão que Deus quer para muitos. Eu quero falar aqui, queridos, para todos aqueles que forem em contato de Assunta no Face, ou em todas
né, todas as outras pessoas que vierem ter contato com essa mensagem, simples mensagem. Orem por essa mulher. Lembre dela nas suas orações, porque nós lembramos aqui. Obrigado, Assunta. Hoje nós já tivemos um programa de rádio numa cidade aqui do Amazonas chamado Espaço Gospel. E depois nós fomos transferidos para outra cidade, lá nós fizemos um programa Assim Diz o Senhor. Era um programa de ensino bíblico através do rádio. E aonde a gente vai, a gente sempre comenta, né? Fala dessa experiência, sabe? E eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Que esse senso de ajuda à comunidade, à sociedade, meu Deus, como seria importante se o Brasil tivesse outras mulheres como você. E Assunta, ela é aquela pessoa, gente, que os amigos da Assunta são espíritas, macumbeiro, evangélico, católico. Não tem isso. Ela respeita todas as pessoas, né? Apesar, creio, de não concordar com alguns pontos, mas ela respeita, né? Nós não temos que concordar em tudo, mas precisamos nos respeitar. Então nós temos aí alguém que pode nos ensinar muitas coisas. Eu louvo a Deus pela tua vida, Assunta. Mãe Assunta. Algum tempo atrás alguém me perguntou, mas quem é essa mãe que ninguém conhece do Wanderson? Nós conhecemos a irmã Maria Torres, né? A mãe Assunta Curte, lá da cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Eu quero dizer para você agora, amigo da Assunta, todos vocês que tiverem contato com esse vídeo, agora essa palavra para fechar, eu quero dizer para você, querido, que é muito comum hoje nós ouvirmos pessoas semeando na vida de líderes, na vida de instituições que já estão totalmente estruturadas. Você é livre, querido, para fazer com aquilo que é seu, o que você bem entender. É claro que para os servos de Deus, a gente tem que dizer, você é livre para fazer aquilo que você quiser com o que é seu, mas direcionado pelo Senhor. E eu quero dizer, semeie nessa obra. Semeie nessa obra. Semeie oração, tá bom? Eu sempre vejo no Face algumas pessoas de várias igrejas aí cortando cabelo e mutirões, né, que tem lá no Bom Samaritano. Algumas irmãs são dentistas, eu acho isso muito maravilhoso. Continue. É a oportunidade que Deus está dando a vocês de semear algo na vida de alguém. Invistam em coisas sérias assim. Quero dizer que eu amo vocês. Tenho muita saudade de muitas pessoas aí, né? Ultimamente, há 3 dias atrás, eu tive um contato com a irmã Rita, muito querida, né? Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Uma pessoa que não tem, querido, obrigação nenhuma, não é sangue. Ela tem 2 filhos, Assunta, né? Ela tem o Marcial, que se eu não me engano é da Polícia Federal Rodoviária, e ela tem o Márcio, que é um técnico, um ótimo especialista em informática. Os filhos tudo criado, estabilizado na vida, né? Alguém poderia estar aí curtindo seus últimos dias de vida, né? Digamos assim, ao lado do seu esposo, do seu companheiro, mas ela optou por fazer a obra. Continua ali. Sabe, Assunta, eu tenho muito que aprender com você. Eu quero fechar dizendo, eu te amo, minha querida, minha mãe. Obrigado por você ser do jeito que você é. Não mude, nunca mude. Seja essa pessoa. Se mudar, mude para melhor, né? Porque no decorrer dessa caminhada sempre tem pessoas que vêm, que em vez de agregar, começam a semear coisas na nossa mente que, se nós não tivermos discernimento, né, a gente acaba errando. Pessoas que pedem o sentido. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo muito grande, amados, aqui de Manaus, de abrir um centro de recuperação. Mas eu tenho pessoas que se aproximam de mim, às vezes, com intenções erradas. Olha, eu sou fulano de tal, eu sou o deputado fulano de tal, eu sou o vereador fulano de tal, vou te apoiar. Mas, olha, não, já perde aquela essência, né? E eu creio que ela já deve ter passado por situações assim, mas ela permanece fiel, firme no seu propósito, que é ajudar a alma, sem querer aparecer. Que Cristo cresça e ela diminua. Sei que essa é a visão da mãe Assunta. E eu quero terminar dizendo, Deus abençoe tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a tua obra. Que Deus abençoe aquilo que você colocou, que Ele colocou nas tuas mãos e que você tem levado a cabo. E o Senhor, Ele é fiel, Assunta. Eu creio que muitos frutos vão sair dali. Muitos frutos. Deus abençoe tua vida. Obrigado a todos, né, que apoiam a Maria Assunta Curte, a Casa Bom Samaritano. Tá? Que Deus abençoe vocês. Esse é o desejo do meu coração.
da minha família, no nome do Todo-Poderoso. Amém.